cidade do nosso Deus, Santo Monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Aleluia! E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante deles nos prostramos. Temos teu nome agradecer e agradecer-te por nova em nossas vidas. Estamos em teu Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, amém, igreja? Louvado seja Deus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso receba nessa noite da tua igreja, Senhor, toda adoração, todo louvor, toda glória que pertence a ti. Abençoa a sala das crianças, a salinha, as crianças, a irmã Estezinha que vai estar ministrando a aula, a irmã Esther, minha filha. Entra com a tua providência, Senhor, e nos dá também um culto de vitória, onde a tua filha, a pastora Benina, irá trazer uma palavra, uma mensagem de Deus para os nossos corações, direcionada por ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém? Antes de passar a palavra à pastora Benina, do departamento infantil, do qual a Estezinha é uma das responsáveis, quer apresentar um trabalho aqui. Graças e paz a todos os irmãos. Ainda estamos terminando o mês de junho de 2021, e sabemos que este mês é o mês do pastor Batista. Mas a gente fez ali, né, nós lembramos desse dia, presenteamos o nosso pastor, mas ainda é mês do pastor Batista. Então a gente não vai deixar isso passar, esse mês passar, sem novamente mencionar esse dia tão especial, um dia de se lembrar do nosso líder, um dia de agradecer a Deus por esse líder e de honrá-lo, como ele tem nos honrado sempre. Então, as crianças que participaram do trabalho foram a irmã Pietra, a irmã Grace, a irmã Kayla, e eu auxiliei elas a fazer, e eu vou apresentar aqui para os irmãos, e deixaremos como um presente aqui para o pastor, enquanto não termina o mês, e até quando ele desejar, né? Manter aqui, talvez no quadro de aviso, algum lugarzinho, talvez levar para casa, de lembrança. É um presente para o nosso pastor. Olha só que coisa linda, hein? Homenagem ao pastor Armando e a sua esposa, mês do pastor Batista. Vamos aplaudir esse Deus, porque olha, coisa linda, hein? Pietra, Kayla e Ana Kayla, a Grace. Muito bem. Poxa, muito obrigado mesmo, departamento infantil. Eu estou aqui, não sei, não tenho palavras, né? Diante dessa moldura aqui linda. Isso aqui é muito bonito. Isso aqui merece um quadro, botar na parede, na sala, né, pastoral. Que Deus abençoe, tá? Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Obrigado. Glória a Deus. Deixa eu botar aqui, né? Irmãos, esse é o amor que nós damos e recebemos de volta, né? Então que Deus abençoe ao departamento infantil, a irmã Esther, as crianças, a todos do departamento infantil também. Deus abençoe, muito obrigado por essa homenagem mais uma vez, né? Então as crianças podem ir para a sala. Estamos com o número reduzido na Igreja do Senhor Jesus. Muitos estão viajando, outros estão com resfriado. Vamos estar orando, né, por todos, para estarem brevemente conosco, glorificando esse nome que é todo sobrenome, sobre todo nome, que é Jesus. Nessa noite eu gostaria de mais uma vez entregar nas mãos do Senhor a vida da minha esposa, a pastora Benina, né? Pai querido, Pai amado, abençoa a tua serva, dê ela alegria no coração cada vez mais e mais, para trazer a tua palavra, dando a ela a direção do teu Espírito, todos os momentos,
Quero agradecer pela vida dela, por ela ser uma mulher virtuosa no seu lar, na minha vida e no ministério. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa curar ela de toda enfermidade, de toda pressão na vista, de toda pressão alta, de todo o sistema vascular do corpo dela. Que o Senhor possa, meu Pai, restaurar em nome do Senhor Jesus. Amém? Então que Deus abençoe, pastora Benina, por favor. Saúde a igreja com a graça e a paz de Jesus. Queria também parabenizar os pastores, parabenizar as nossas crianças por essa belíssima exposição. Realmente ficou muito lindo e eu me sinto muito orgulhosa, né, da vida das nossas crianças. Esse amor, essa devoção, esse carinho tão espontâneo, tão gratuito, sem querer nada em troca, simplesmente por amar. Isso é muito lindo. E é assim que Deus é conosco. Deus nos ama simplesmente pelo que nós somos. E é um amor maravilhoso, extravagante, extraordinário. O amor de Deus por nós. Louvado seja Deus. E eu queria ler aqui, junto com os irmãos, o livro de Neemias. Neemias capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Até aqui apenas a palavra do Senhor. Gostaríamos de falar sobre gostaríamos de falar aqui acerca de algumas nuances, alguns fatos referentes a Neemias e o que ele nos traz aqui nesse pequeno trecho das Escrituras. Neemias, nós sabemos que era o copeiro do rei, né? E ele foi encaminhado como governador para retornar à terra após o seu exílio para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Estando lá reconstruindo os muros, ele diz aqui que vieram alguns homens que não estavam satisfeitos. Eles eram de Samaria. Diz aqui que eles eram de Samaria, sim. E eles estavam insatisfeitos com essa obra. Eles não queriam que essa obra se realizasse. E veja bem o que diz aqui, ardeu em ira e se dignou muito, e escarneceu dos judeus. Veja bem, existem pessoas que ficam indignadas com a obra do Senhor. Existem pessoas que eu não sei o que elas fariam para que as igrejas de Deus fechassem as portas, para que as pessoas parassem de frequentar a igreja. Eu não sei o que elas fariam para que, de repente, se pudesse levantar uma lei, sabe, para acabar com toda a devoção ao cristianismo. Enfim, há uma revolta. E isso é uma coisa do inimigo. É o inimigo que instiga as pessoas. É Satanás que instiga neste mundo. O mundo espiritual da maldade. Que instiga os seres humanos a se voltarem contra a igreja do Senhor Jesus, a se voltarem contra a palavra de Deus,
a se voltarem contra os seus líderes fiéis ao Senhor, a se voltarem contra os cristãos fiéis ao Senhor, aos bons costumes, enfim, né? Recentemente eu recebi na internet que estão querendo, inclusive, acabar com essa identificação dessa palavra mãe, acabar com essa palavra mãe e no lugar dela substituir por genitor ou genitora, mais alguma coisa assim, ou seja, que não se chame mais as mulheres de mãe. Isso é muito triste, mas tudo isso é instigado por Satanás, porque ele quer destruir as famílias. Ele sabe que na família, a família é um útero emocional do ser humano. Ali o ser humano é gerado realmente. Ali o seu caráter se forma. Ali os seus sonhos são formados, os seus projetos de vida, os ideais são ali gerados, desenvolvidos ali, são alimentados através dos estímulos dados pelo pai, pela mãe, através do exemplo que ambos proporcionam aos seus filhos, através da segurança emocional que uma família bem estruturada pode proporcionar aos seus filhos. Então está havendo todo um ataque da mídia, de um modo geral, e muitas pessoas estão simplesmente ignorando, como se isso não nos dissesse respeito, ou simplesmente estão acatando, porque é novidade, é modernidade, mas não percebem o que há por trás de tudo isso. E aqui nós vemos que se indignou. Isso não é novidade que está acontecendo nos nossos tempos. Já desde séculos e séculos e séculos atrás, havia uma grande revolta contra os cristãos. Uma grande revolta contra aqueles que seguem aos costumes, a obra de Deus, que procuram ser fiéis e retos diante do Senhor. Aleluia! Há uma guerra espiritual neste mundo. E não há hoje, mas sempre houve. Ela sempre existiu. A partir do momento em que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, a guerra estava ali travada entre o ser humano, Satanás e Deus. Então, o que nós podemos fazer? Nós vemos aqui a resistência. E é isso que nós gostaríamos de enfatizar nesta noite. É preciso haver resistência. Mas não é uma resistência irracional. Uma resistência sem entendimento algum. Porque Deus nos proporcionou uma mente e uma inteligência para que nós saibamos discernir os tempos, as eras, tudo isso através da sua palavra. Deus nos proporcionou isso, para que sejamos capazes de entender como, de que maneira e até quando podemos resistir. O quanto podemos resistir a esses ataques, a essas invasivas, e não ficarmos mornos, parados, amorfos, de braços cruzados, vendo as coisas acontecerem à nossa volta, e a despeito de tudo, dizermos, é o fim dos tempos, o que eu posso fazer? Porque isso seria o pior que poderíamos, como cristãos, fazermos. Como igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Como nação eleita, sacerdócio real. Somos sacerdotes do Deus vivo. Hoje não há mais sacerdotes para sacrificarem em nosso lugar. Porque Cristo já proporcionou esse sacrifício único. E nós agora exercemos esse sacerdócio através das nossas vidas, através da nossa resistência.
E diz aqui que ele escarneceu dos judeus. Uma excelente estratégia de Satanás é essa. Escarnecer. Escarnecer desmerecer, desvalorizar, diminuir. Aquela pessoa está ali fazendo aquela obra, uma obra simples, não é uma coisa que chame muita atenção das pessoas, por trás dos bastidores. E aí vem aquela vozinha, sabe, no teu ouvido dizendo: ninguém está vendo o que você está fazendo. Que trabalho mais insignificante esse? Por que você não sai daí? Você não vai brigar por um cargo mais assim, que apareça mais? Isso que você está fazendo não é nada. Você está varrendo uma sala da igreja? Você está tirando, esvaziando as lixeiras da igreja? Você está tirando o pó da mobília da igreja? Ah, mas isso é uma coisa tola, isso não é nada. Você precisa dos holofotes, você precisa estar à frente, você precisa pegar o microfone, você precisa fazer coisas que os outros vejam. Você é muito mais do que isso, você tem muito mais para dar do que isso. E aí vem aquela vozinha diabólica. E aí a gente dá ouvidos, os crentes dão ouvidos a isso. E fazem aí a vontade do diabo, porque o diabo quer isso. O diabo quer que cada vez tenha menos pessoas na igreja para fazer a obra do Senhor. Percebe o que Pedro e os apóstolos fizeram? Eles estavam sendo pressionados no início da igreja primitiva a servirem as mesas, a ficarem separando o feijão, o arroz, a comida para as viúvas, para os pobres. E eles estavam ali com uma grande incumbência, apacentar o povo de Deus, estarem ali dançando as bases. E então estavam sendo pressionados. Mas Pedro se levantou e disse: não é bom que nós sirvamos as mesas. Antes constituir presbíteros, constituir diáconos para que façam tal obra. Aleluia. E aí o que Satanás faz? Isso aí é uma tarefa insignificante. Você tem muito mais gabarito do que isso. E aí então é o que nós vemos. Igrejas onde o pastor faz a obra de levantar tijolo, de fazer concreto, virar concreto. O pastor, ao mesmo tempo que faz isso, ele vai visitar todo mundo. Não que ele não tenha que fazer, mas isso é uma incumbência nossa também, como cristãos, como fazemos parte de uma família de Deus, não é verdade? Temos que nos importar uns com os outros. E aí, então, o pastor fica com tudo. E aí a igreja fica sem o quê? Fica sem a palavra, fica sem intercessão, fica sem uma atribuição indispensável. Não percebemos que estamos nos tornando, vamos caindo nas ciladas, pouco a pouco. Não percebemos que cada trabalho, cada tarefa, é uma tarefa indispensável, uma tarefa importante, de suma importância na casa do Senhor. Muita gente não gosta de trabalhar com criança. Muita gente não tem paciência com criança. Aí fica dizendo assim: eu não tenho preparo para trabalhar com criança. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer nesta noite, quem te capacita é Deus. Aleluia. Glória a Deus. É Deus quem capacita. Aliás, qualquer coisa na igreja é Deus quem capacita. Não é eu, não é você, não é fulano, não é Beltrano. É Deus que capacita. Né? E ele escarneceu daqueles homens que estavam construindo o muro. Olha o que ele disse para desmerecer o trabalho daqueles corajosos fiéis a Cristo. Verso 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Fracos. Observe,
fracos. Olha a provocação. Percebe como tudo começa assim. As pessoas percebem que você está assim, você está empobrecido, materialmente, financeiramente falando. Poxa, você não tem nada, essa casa aí está quase caindo em cima de você. Então, da mesma forma ele diz assim, que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes a isso, sacrificarão? Permitisse-lhes a isso, sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Então, desde o início, ele já começa desmerecendo, desvalorizando, fazendo chacota. Não é assim que acontece quando a gente resolve fazer o que é certo? Não é assim que acontece quando a gente resolve fazer a vontade de Deus na nossa vida? E Deus tira a gente, coloca num lugar bem humilde, bem simplesinho. Às vezes um serviço trabalhoso, um serviço cansativo, mas ninguém dá valor àquilo. Só você sabe. Só você sabe o que você está renunciando para fazer aquele trabalho. Aleluia. Só você sabe que você está abrindo mão, o preço que você está pagando, só você sabe. Ninguém mais sabe. E muitas vezes aquela pessoa naquela soberba, ela vem como se ela tivesse condições de estar atribuindo valor àquilo que está sendo feito. Que fazem esses fracos judeus? Será que eles farão isso? Será que eles terão condições de levantar isso num só dia? Assim é o ser humano. O ser humano é assim. O ser humano é covarde. Ao mesmo tempo em que ele manda a provocação, ele também não aceita, ele não suporta ser provocado. Ao mesmo tempo ele não suporta o ataque. Ao mesmo tempo que ele lança pedras, ele não suporta as pedras que são lançadas sobre ele. Mas o fato real é esse, que tudo que o homem semear, isso ele se fará. Então, se eu faço, eu vou receber. Na mesma medida. Porque o próprio Jesus disse, no verso 3, estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Percebe ao nível em que ele chega, né? De desmerecimento, de descortesia, de falta de gentileza, de falta de educação, de falta de polimento. Porque a pessoa quando chega, existem pessoas que quando chegam a um certo patamar, ela começa a achar que ela é o máximo. Ela começa a achar que ela realmente pode ter essa atribuição de qualificar ou desqualificar os seus semelhantes. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que nós não podemos julgar, nós não podemos dizer quem é, quem não é. Nós não podemos fazer isso. Isso não é incumbência nossa. Deus é quem vai pesar cada uma das nossas obras. Aquilo que tiver sido feito de palha, aquilo que será feito, terá sido feito de coisas leves, será assim julgado, mas por Deus. Aquilo que será, se for aplicado o melhor, o ouro, a prata, o bronze, ali também será julgado. Então nós percebemos o quê? Nós percebemos uma atitude de arrogância, de soberba. Mas Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Eu nunca vi uma pessoa humilde que persevera na sua humildade, ela não ser depois honrada por Deus. Se você permanecer na sua humildade, se você permanecer na sua atitude de fidelidade ao Senhor, sendo fiel no pouco que Deus te deu, certamente
Deus te colocará sobre o muito. Porque Deus é fiel. E Deus vê o nosso coração. Deus vê o meu, Deus vê o seu coração. A sinceridade que nele há. O amor com que realizamos as obras para Deus. Isso sim, isso é o que verdadeiramente vai pesar naquele último dia. E esses homens aqui com essa soberba, eles dizem, eles escarnecem, eles lançam lá abaixo do tapete aqueles judeus que estavam ali humildemente reconstruindo os muros de Jerusalém. Eles dizem assim, se vier a chacota chega a tal nível. Se vier uma raposa, vai cair tudo no chão. Ou seja, eles estão fazendo isso aí com o quê? Deve ser com cuspe, né, gente? A coisa chega a esse ponto. Muitas vezes você vê uma igreja pequena, uma igreja humilde, uma igreja simples, um pastor simples, uma esposa simples, uma família humilde. E aí você pensa assim, não vai longe não. E nós precisamos entender, irmãos, que não é pelo dinheiro. A obra de Deus, ela não avança pelo dinheiro. Ela avança pelo poder de Deus. Aleluia! É o poder de Deus que faz a obra de Deus crescer e prosperar na face da terra. E o próprio Jesus foi quem declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Ou seja, ataques, palavras, chacotas, todas essas coisas, todas essas declarações, todos esses ataques verbais, eles não prevalecerão. Nada Aleluia. disso prevalecerá. Glória a Deus. Porque a igreja do Senhor é forte. O Senhor venceu. O Senhor tem lá comprado com o seu sangue. Aleluia. Ela foi comprada com o preço de Jesus na cruz. Ela não é uma invenção de um intelectual bem-sucedido. E nem um artista bem-sucedido na mídia. Não. Mas ela é uma criação do próprio coração de Deus. Desde a fundação do mundo. Quando aquele casal pecou, ali estava feita a promessa. Ali estava feito o perdão de Deus. Que ele esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia. E nós temos que crer nisso. Nós temos que avançar. O mundo está com uma falta de fé na palavra de Deus terrível. As pessoas no mundo inteiro, elas têm cada vez mais se afastado do Senhor, se afastado da palavra de Deus, se afastado dos princípios bíblicos. Isso tem gerado um caos mundial, um caos moral, um caos da família, um caos no mundo até financeiro, em todas as áreas. As pessoas não estão mais acreditando umas nas outras. Isso é o quê? Isso é falta da palavra de Deus. Porque tem negligenciado, porque tem afastado de si mesmas a palavra do Senhor. A palavra de Deus não deve estar longe de nós, mas perto do nosso coração. E aqui nós vemos, já desde tempos muito antigos, essas pessoas se afastaram de uma tal maneira de Deus, e quando viram aqueles pobres judeus ali, na sua humildade, reconstruindo os muros de Jerusalém, sob a liderança de Neemias, à época ali, nomeado governador da Judéia, eles começaram a fazer aquela chacota, começaram aquele deboche. Mas nós vemos as histórias se repetindo. E diz aqui que a resposta de Neemias não foi ir até eles e bater boca com eles, não foi ir até eles e ficar
brigando com eles, lançando flechas contra eles. Não, não houve uma luta corporal, não houve uma luta verbal. Ele não mandou chamar os guardas do imperador persa, nada disso. Ele simplesmente fez aquilo que todos nós devemos fazer quando somos afrontados pelo nosso inimigo. Aleluia. E o que ele fez está no verso 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Então é a oração. Ele entregou nas mãos do Senhor. Porque o próprio Deus diz: minha é a vingança. Porque a justiça do homem não produz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Podemos ficar indignados? Podemos. Mas de nada adiantará os nossos atos se não vierem debaixo de muita oração. Precisamos entregar ao Senhor aquilo que estamos vivenciando. Se você está sendo confrontado, muitas vezes por aquele cônjuge que não é crente, muitas vezes por aquele filho que te desobedece, aquele filho que te afronta, aquele empregado que fica debochando quando você vira as costas, que não faz aquilo que você manda, aquele patrão que fala mal de você, que te desmoraliza na frente dos colegas, aquele vizinho que prejudica a sua reputação. Se você está sendo confrontado, o que você tem que fazer? Você tem que orar. Ore, entregue na mão do Senhor. Aleluia. Senhor, eis aqui a minha situação. Glória a Deus. Porque realmente não há outra situação em que nós possamos vencer senão através da oração. Porque o Satanás, ele corre da oração. Ele tem pavor do crente que ora. Aleluia. Ele tem pavor do crente que abraça o escudo da fé. Glória a Deus. Conforme o apóstolo Paulo diz, embraçando o escudo da fé. Então, quando ele abraça o escudo da fé, e ele confia totalmente ao Senhor, a sua vida, o inimigo está perdido, está derrotado. Ali está declarada a derrota dele. Aleluia. E aqui ele faz uma oração muito inspiradora para as nossas vidas, que diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado. Pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Aleluia. Isso aqui é uma coisa muito importante para nós nesta noite, nós pensamos. São pessoas que estavam edificando. Aquelas pessoas, aqueles judeus ali, eles não estavam se divertindo, eles não estavam passando tempo, não estavam jogando baralho, não estavam falando da vida alheia. Não. Eles estavam edificando, eles estavam trabalhando. Mas entenda uma coisa, nem todo trabalho, nem todo labor humano é trabalho. Nem todo labor humano é construção. Existem labores que são para destruir, que são para arruinar. Existem labores humanos que são abomináveis. Existem pessoas que gastam horas e horas planejando como é que eu vou fazer para desanimar aquelas pessoas, fazer aquelas pessoas não irem para a casa do Senhor. Muitas vezes um simples olhar, eu quero dizer para você, um simples olhar que você dá,
uma simples palavra, um simples gesto, você já pode pôr tudo a perder. E nós, como sacerdotes, como nação santa, como povo adquirido, nós temos uma grande missão. Deus tem confiado a nós coisas tremendas. Já parou para pensar nisso? Já parou para olhar dentro de você mesmo e perceber o quanto Deus tem te dado, o quanto Deus tem conferido a você, a fim de que você possa abençoar, a fim de que você possa edificar, a fim de que você possa construir. E Neemias estava construindo um muro que tinha sido destruído. O muro estava em ruínas, estava no chão. Mas ali eles estavam levantando o muro novamente. Coisas novas, história nova. Algo novo estava sendo feito ali. E aquilo ali, debaixo das palavras do próprio Deus. Porque os profetas haviam levantado o ânimo daquele povo. Profetas como Zacarias haviam predito que o Messias viria e que Deus iria abençoar aquele povo novamente. Então, eu digo a você nesta noite, o que você tem feito neste tempo onde muitas pessoas estão desanimadas, abatidas, pessoas que perderam tudo, pessoas que tinham emprego e foram mandadas embora, pessoas que perderam familiares, amigos. Existem pessoas nesse momento que estão chorando, que estão completamente, seus sonhos, sabe, seus projetos de vida, tudo foram por águas abaixo. E o que você está fazendo? O que você está dizendo? O que você tem construído aí dentro de você mesmo? Dentro de você mesmo, meu irmão, minha irmã, a fim de edificar, a fim de reconstruir. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Que palavra eu posso dizer para ela? Às vezes até uma simples oração, sabe? Ali no seu cantinho na sua casa, no seu travesseiro. Temos sido uma geração muito egoísta. Temos sido uma geração muito individualista. Temos sido uma geração que talvez não estejamos fazendo jus a esse título. Sacerdócio real? Sacerdócio real? Pensa bem, que é um sacerdócio, né? Você está ali, você está cuidando espiritualmente daquelas vidas. E isso muitas pessoas delegam exclusivamente ao pastor. Mas não. O apóstolo Pedro está falando vós, ou seja, todos quantos têm o Espírito de Deus em si mesmos. Todos nós, independentemente de ter aqui ostentar um título aqui na lapela do seu paletó de pastor ou não, sacerdócio real. Porque quando aquela cortina do templo se rasgou de alto a baixo, agora todos temos acesso ao trono da graça. Agora todos podemos pedir a Deus, Senhor, nos ajude, nos capacite. Podemos ter acesso a esse poder divino. Isso é maravilhoso. Deus nos deu algo que muitos sonharam antes da vinda de Cristo. E Deus nos proporcionou esse privilégio glorioso. Temos feito uso disso? Ou simplesmente temos desencolhido no nosso canto e deixado por conta de A ou de B? Não, meu amigo, quero te dizer nesta noite, você pode fazer isso. Você tem esse poder.
Você é capaz de realizar Aleluia. coisas tremendas. Você é capaz de fazer renascer dos montões através da palavra viva, Aleluia. a palavra que edifica, a palavra que transforma, Glória a Deus. a palavra que tem todo o poder, Aleluia. a palavra que vem dos céus, Oh, glória. que vem de Deus. Arabaxacandarai. E é por isso que ele levanta essa oração e diz: Aleluia. ouve, ó nosso Deus. Que ele acreditava no poder desse Deus. Ele conhecia esse Deus que pode todas as coisas. Esse Deus que não falha. Podemos nós falhar, mas esse Deus não falha jamais. Ele conhecia, ele sabia desse Deus. Ele sabia da história desse povo. Esse povo tinha sido escravo no Egito. E Deus tinha tirado aquele povo de lá com o seu braço forte. Resgatou aquele povo e o fez andar vitoriosamente e herdar aquela terra que havia sido prometida a Abraão. Então ele sabia de tudo isso. Por isso é que ele levanta essa voz, ele levanta essa oração. E nós não podemos fazê-lo. Por que não podemos fazê-lo? Será que não acreditamos que a nossa oração poderá também ser ouvida por Deus? Os tempos mudaram, hoje é diferente. Não. O mesmo Deus de Neemias, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Moisés, que abriu o mar vermelho para o povo passar, o mesmo Deus de Josué, que fez o povo conquistar Canaã. Esse é o mesmo Deus que está aqui hoje, nesta noite, e que quer realizar os mesmos feitos na minha, na sua vida, na vida de todos. Mas temos nos arrependido, temos consagrado nossa vida, temos nos colocado no altar do Senhor. É necessário muita coisa para que nós realmente possamos, mas Deus é o Deus que tudo faz. Que tudo pode. Tenha ânimo para trabalhar. Anime-se. Anime-se. Porque Deus disse para Josué: sede forte e corajoso. Não temas nem desanimes. Né? O que é que te faz desanimar? Eu quero te convidar a uma reflexão nesta noite. O que é que faz com que você desanime? Será que você não estará olhando muito para o que está diante dos seus olhos? Mas a palavra de Deus nos diz que o crente ele anda por fé e não por vista. O crente verdadeiro ele anda por fé, ele não anda por vista. Você tem que olhar além, tem que transcender o que está além, o que está diante dos seus olhos. O que está diante dos seus olhos é aquilo que nós podemos fazer. Mas o que está além dos nossos olhos é aquilo que só Deus pode fazer. Você já parou para pensar nisso? Quantos milagres, quantas coisas extraordinárias que Deus fez na minha e na sua vida e que você, com o seu dedo, jamais seria capaz de fazer. E nem eu. Mas aquilo foi sobrenatural. Foi Deus quem realizou. E se Ele fez, por que Ele não fará? Hoje, neste tempo, na vida, na minha vida, na vida dos seus, na vida dos seus amigos, na vida dos seus irmãos, na vida da sua igreja, que é a menina dos seus olhos. Então, que nesta noite nós possamos refletir em tudo isso. Que há algo que Deus quer realizar em nós, através de nós. Ele quer realizar. Comece pela oração. Faça como Neemias. As pessoas têm escarnecido de você. As pessoas têm feito chacota de você. As pessoas têm dito, o inimigo tem assobiado no seu ouvido. Vai fazer, não vai dar em nada isso não.
Você fez a primeira vez, deu errado. Você fez a segunda, deu errado. Você fez a terceira, deu errado. Aí eu pergunto, você orou? Você tem orado, você tem entregado na mão do Senhor? Então eu digo para você também que a oração é aquela que nos fortifica, é aquela que nos ensina. Muitas das vezes somos prontos para pedir, mas não somos dispostos a aprender. E a oração é uma via de dois lados. Ao mesmo tempo que nós falamos com Deus, Deus também quer nos ensinar. Você tem sido um aluno assíduo na oração? Ou você só chega diante do Senhor para pedir, mas na hora que o Senhor vai falar com você, vai te ensinar alguma coisa, meu filho, você tem sido assim, assado, por isso você não está recebendo? Quando Deus vai falar contigo, você vira as costas, você não quer ouvir. Você não está pronto para aprender. E quando é assim, também não dá certo. Então, nesse pequeno trecho, está aqui uma importantíssima lição acerca da vida humana. Não só acerca da obra de Deus, porque aqui era a obra de Deus. Aqui era o muro da cidade santa. O muro de Jerusalém, que estava destruído e que estava sendo levantado pelo servo do Senhor e pelo seu povo. Mas nós podemos aprender também uma importante lição nesse pequeno trecho, que se encontra em Neemias, capítulo 4, do 1 ao verso 6. E se você quiser, você pode prosseguir também e aprender muito mais de todo o capítulo. E diz uma coisa importante: a edificação, a construção, diz respeito ao nosso lar, diz respeito ao nosso trabalho, diz respeito aos nossos negócios, diz respeito a tudo quanto faz parte da vida de um crente. Então, eu convido você nessa noite a reedificar. Reedifica aquilo que está caído. Você pode começar pela oração. Começa orando. Começa colocando diante do Senhor: Senhor, olha como é que está isso, olha como é que está o meu trabalho, olha como é que está o meu negócio, olha como é que está a minha família. Começa colocando diante do Senhor. E peça para que o Senhor mude a história da sua vida. A partir de hoje, a partir desse momento. Este é o tempo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não adie, não procrastine aquilo que você pode estar começando agora, a fazer agora. Só o diabo quer isso, que você procrastine, que você adie. Não, eu vou deixar para depois. Não, não deixa para depois. Amanhã pode estar pior ainda do que hoje. Faça hoje o que tem que ser feito hoje. Você não deixa de comer hoje. Você não deixa de comer um dia sequer, não é verdade? Nós não deixamos de nos alimentar. Nós não deixamos de beber água. Não deixamos de dormir. Não deixamos de levantar e de trabalhar. Não deixe de fazer. Porque cada dia é uma oportunidade que Deus está nos concedendo para consertar os nossos erros. E os nossos erros, eles são erros porque nós somos humanos. Mas não precisamos viver nos erros. Não precisamos viver mergulhados neles porque somos humanos. Podemos sair deles hoje mesmo, agora mesmo, nesse instante. Podemos deixá-los para trás. Isso é decisão minha, é decisão sua. Depende de mim, depende de você, depende de nós mudarmos isso, mudarmos essa situação. E eu digo que eu posso e você pode, nós podemos, porque nós temos esse Deus que tudo pode. Se não tivéssemos esse Deus, eu diria para você: olha, complicado.
Mas esse Deus todo-poderoso, esse Deus que não nos deixa jamais, esse Deus que prometeu: nunca te deixarei, jamais te desampararei. É esse Deus que fala comigo, é esse Deus que fala contigo, que está falando agora no seu coração, através do teu espírito, do seu espírito. O meu espírito habita em ti, e ele pode realizar sim, ele pode reconstruir sim, ele pode edificar sim a minha e a sua vida. Aquilo que está derribado, aquilo que está destruído, ele pode sim fazer. E ele vai fazer. Depende da tua fé, depende do fato de você acreditar, depende da nossa entrega irrestrita nas mãos deste Deus maravilhoso, que edificou os muros de Jerusalém e quer edificar também a sua vida. Você quer? Entregue-se ao Senhor nesta noite. Entregue o seu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu agradeço assim até aqui o Senhor falou. E eu agradeço a oportunidade de trazer essa mensagem, que em primeiro lugar muito me edificou a minha vida. E eu espero que tenha edificado a sua também. Graça e paz. Que palavra abençoada. A gente vai para casa restaurado, né, irmãos? Cheio da alegria do Espírito, depois de uma palavra dessa, edificante, numa palavra amorosa, numa palavra de direção do Espírito. Quer sucesso, quer vencer na vida, é isso aí. Em todas as áreas da tua vida, o Senhor vai ser contigo quando atentares para o mandamento, a palavra do Senhor. Viver em espírito, em verdade, amando a Deus sobre todas as coisas, ao seu próximo como a ti mesmo. Então isso é muito importante, tá? Então que Deus abençoe. Nesse momento agora vamos fazer um momento ofertório. Em João capítulo 6, versículo 48, 49 e 50. Diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Amém? Glória a Deus. Pão da vida, o pão de Deus, maná do Senhor. Ele fala em alimento. O alimento, ele tanto pode ser material como espiritual. E quando você se alimenta das coisas boas de Deus, quando você se envolve com as coisas boas do Senhor, por favor, meu amor, vira um pouquinho a caixa de som para lá. Quando você sente prazer na lei do Senhor, você vive a lei do Senhor, você se alimenta das coisas de Deus, você se alimenta do maná de Deus, propriamente dito, né? Então esse maná que você se alimenta produz dentro de você uma energia para justamente fazer o que a pastora Avelina está falando, retribuir com Deus. O que você tem retribuído com Deus, o que Deus tem feito para você? Deus tem feito para mim maravilhas, tudo que eu faço não é pouco. Então cada um, né, possa contribuir com coração, com alegria, com espontaneidade, não por força, nem por violência, nem por pressão, nem por religiosidade. Então nesse momento eu repito a palavra do Senhor Jesus: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que aquele que comer não morra. Amém? Glória a Deus. Então, nesse momento, se você sentir o desejo de estar ofertando, né, ajudando na obra do Senhor, que é muito importante, nós estaremos continuando a obra amanhã, pintando a sala, o corredor todo. Haja visto que o nosso espaço da saúde já está pintado, nosso berçário também já está pintado, falta só retocar. E agora vamos partir para o corredor, né, dos departamentos ali das salas. Amanhã estaremos fazendo isso em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor possa te abençoar rico e poderosamente nessa parte, nesse momento, né? Então vamos estar agora ofertando na presença de Deus, amém? Salmo de Davi 51:10. Cria em mim, ó Deus, o coração puro,
renove um espírito inabalável. Convido a igreja por se pé. E você que está no celular também, vamos estar finalizando o culto agora com uma oração agradecendo o dízimo de oferta, uma oração final, uma bênção apostólica, até terça-feira, louvado seja o nome do Senhor. O culto de libertação às 19h30. Amém? Feche teus olhos em nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, entregue nas tuas santas mãos, Senhor, dízimos e ofertas da tua casa, para a honra e glória do Senhor, que possa ser multiplicado cada vez mais e mais. Então entregue nas tuas mãos, Senhor. A cada um que dizimou, a cada um que ofertou, glorificou o teu nome em espírito e verdade. Por isso nós te agradecemos por tudo, que o Senhor possa transbordar as ricas bênçãos financeiras, espirituais, materiais sobre a vida de todos aqueles que cooperam com o teu reino, de todos aqueles que estão ligados na terra, ligados no céu, ligados na tua igreja, amembrados na tua igreja, em nome do Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Receba a bênção apostólica então, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos aqueles que aguardam a sua vinda, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. IBPM, Shalom. uma igreja viva. Movimento profético. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, amém? Nós somos uma igreja viva em movimento profético. Deus te abençoe rico e poderosamente.